Meus irmãos, a igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Graça e paz, amados de Deus, um bom dia a todos, excelente domingo, o dia do Senhor para nós. Nós iniciaremos, a partir de agora, o capítulo 8 do Evangelho de João. Então, você que nos acompanha pela internet, se não visualizou os outros sermões, vá até a nossa página no YouTube e veja a sequência que nós realizamos até aqui. Queridos, nós trataremos nesta manhã sobre a justiça de Cristo. Em João, capítulo 8, dos versículos 1 ao 11. Ok? Os irmãos já ouviram falar numa palavrinha chamada manuscritologia? Isso é a matéria ou a disciplina que estuda a respeito dos manuscritos, que vai tratar a respeito dos documentos que nós temos como escritura sagrada. Ok? Nossa intenção não é fazer aqui uma análise completa sobre este tema, mas eu tenho que falar a respeito dele neste momento, porque quando os irmãos forem fazer um estudo a respeito do Evangelho de João no seu capítulo 8, nessa passagem que nós iremos trabalhar do versículo 1 ao 11, alguns teólogos entendem que aqui não seria a escritura sagrada, pelo fato de essa passagem não fazer parte dos documentos mais antigos, ok? Então, essa passagem ela aparece nos documentos mais novos. Agora, quando eu falo a respeito de documentos mais novos, eu não estou aqui querendo dizer que isso é recente no sentido de 100, 200 anos atrás. O que eu estou dizendo é que eles são novos porque eles são datados a partir do século IV, aproximadamente. Isso é chamado de documentos novos. Para que os irmãos vejam a variedade de textos que nós temos do Novo Testamento que datam até do primeiro século, certo? Entretanto, muitas pessoas, elas discutem, debatem sobre este tema. Então, alguns preferem os textos mais antigos, outros os textos mais novos, aí tem os majoritários, e aí nós já entraríamos numa questão de crítica textual, que não é o foco desta manhã. Mas o que eu quero explicar para os irmãos é que o fato de ele ser novo não significa que a sua fonte original não seja antiga. O que eu quero dizer com isso? O que nós temos são cópias das cópias das cópias das cópias das cópias das cópias das cópias. Então, esses documentos mais novos do século IV, eles são cópias de documentos mais antigos ainda. Talvez até antes do primeiro século. Então, o fato de eles serem novos não significa que foi algo inventado, por exemplo. Nós temos, lá na patrística ali, um teólogo chamado Papias, que ele reconheceu essa história. O historiador Eusébio de Cesareia, ele é o maior historiador da igreja.
ele relata sobre uma mulher que cometia diversos pecados, dentre eles o adultério. Agostinho, ele relata, em uma de suas homilas, que pessoas removeram essa parte dos escritos dele, com medo de que as pessoas pudessem utilizar isso como base para adultério. Ok? Então, o fato de nós tratarmos sobre esta passagem como escritura sagrada, nós não estamos sozinhos nisso. Na verdade, tem muita gente boa do nosso lado. E nós precisamos também fazer algumas considerações. Quando nós vamos fazer um estudo sobre essa disciplina, nós precisamos avaliar o seguinte. Primeiro, tem fundamento histórico? Existem documentos que trazem veracidade ao que nós vamos tratar? Isso contradiz o ensino da Escritura? Isso coloca em xeque o caráter de Cristo? Então, são perguntas que nós devemos fazer a essa disciplina para saber se de fato nós estamos errados ou não. E quando vocês vão responder essas perguntas, vocês vão perceber que não interfere em nada na Escritura Sagrada, não no sentido de corromper a Escritura. Também não mancha o caráter de Cristo, pelo contrário, exalta a pessoa de Cristo. E nós temos como veracidade documentos históricos e até mesmo historiadores como eu citei aqui, como Eusébio de Cesareia. Ok? Dito isso, nós precisamos agora avaliar o contexto dessa passagem. Porque nós estamos agora diante de uma circunstância em que uma mulher, ela é pega em flagrante cometendo um ato de adultério. E então, escribas e fariseus, com os seus corações corruptos, perversos, eles levam essa mulher até Jesus Cristo para que ele venha julgá-la. O fato é que eles já haviam feito um julgamento precipitadamente. E nós vamos entender isso. E quantos de nós, por exemplo, não passamos por circunstâncias assim, em que somos julgados precipitadamente? Pessoas difamam quem nós somos, apontam os nossos pecados, mas não olham para si mesmos. E por não olharem para si mesmos, eles não estão agindo com misericórdia. Eles não estão agindo com justiça. Eles estão simplesmente querendo apontar. Não é verdade? Se eu fosse perguntar para todos aqui, cada um teria uma história de uma injustiça que ocorreu nas suas vidas. Não é verdade? Então, para que nós venhamos discorrer sobre a justiça de Cristo, o nosso sermão está dividido em duas partes. No primeiro momento, fazendo contraponto à justiça de Cristo, nós vamos entender a injustiça dos fariseus. Ok? Logo em seguida, nós vamos tratar sobre a justiça de Cristo. O segundo ponto é exatamente o nome do título deste sermão. Porque nós vamos considerar por que a justiça de Cristo ela é reta, ela é boa, ela é misericordiosa, ela é agradável, ok? Então a palavrinha-chave para os nossos pequenos, justiça. Os pequenos devem pesquisar com os seus papais e mamães sobre justiça. E aqui eu faço uma notinha de rodapé quanto a isso. Os papais, eles devem ensinar os seus filhos corretamente sobre a justiça de Cristo, porque se eles forem pesquisar justiça, vão achar um contexto maior do que aquilo que nós queremos mostrar aqui, e está dentro do sentido da justiça de Cristo. Então nós afirmamos, teologicamente, o tribunal dos homens é ímpio e carregado de injustiças.
enquanto o tribunal de Cristo é justo e carregado de misericórdia. Vamos ao nosso Deus em oração mais uma vez. Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Tua presença, dispostos a ouvir a oferta do Evangelho. Que o Senhor nos conduza na direção que o Senhor preparou nesta manhã, nessa porção das Sagradas Escrituras, de modo que nós sejamos edificados, que venhamos nos arrepender de nossos pecados e confessar que somente o Senhor Jesus Cristo é justo e fiel. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos ao texto. João 8, dos versículos 1 ao 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ok? Esse Monte das Oliveiras, ele ficava bem próximo de Jerusalém. E parece que Jesus gostava muito desse monte, pois lá onde foi o sermão profético, relatado em Mateus 24, que fala até mesmo sobre questões escatológicas, na qual serve de base também para a nossa própria escatologia aqui da igreja. Também foi lá onde Jesus estava quando Judas o traiu. Então, Jesus, muitas vezes, ele ia para esse monte para orar, para refletir sobre a palavra. E nós percebemos que no versículo 2 fala que ele foi de madrugada lá nesse monte. A madrugada significa de manhã, literalmente. A maioria das pessoas, elas se levantavam ao pôr do sol para ouvir os mestres que ensinavam nos pátios do templo. Então, percebe que neste momento as pessoas, elas não estão lá diante dos mestres no templo, mas elas estão acompanhando Jesus Cristo, que agora está em muita evidência, né? Até porque os fariseus, os escribas estavam doidos para prendê-lo, para matá-lo a qualquer custo. E é interessante também que é a primeira vez que nós temos aqui essa ocorrência relatando os escribas. Nós sempre analisamos no Evangelho de João a palavra fariseus, mas ainda nós não tínhamos visto escribas. Esses escribas são aquelas pessoas que eram mestres da lei. Eles tinham por finalidade a interpretação da lei. Ok? Então, qual que é o cenário que nós temos aqui? Nós temos uma mulher que foi flagrada no ato do seu pecado, ok? Uma mulher que foi humilhada
publicamente e que cometeu um pecado passivo de morte. Então, este é o cenário que nós estamos trabalhando. Agora nós vamos compreender por que os fariseus são injustos. Então nós vamos agora trabalhar em 2 tópicos para entendermos a injustiça dos fariseus. Primeiro tópico, eles são injustos porque a acusação dos fariseus é hipócrita e insensível. Veja só, no versículo 53 do capítulo 7, nós lemos que e cada um foi para a sua casa. Então eles se dispersaram, mas em nenhum momento houve um arrependimento da parte dos fariseus relacionado à pessoa de Jesus Cristo. E vocês vão lembrar que no versículo 51 do capítulo 7, Nicodemos, eu já ia dizer o Augusto Nicodemos, olha. Mas não foi esse não, é outro Nicodemos. Nicodemos, ele os desafiava a cumprir a lei. Lembram que ele disse? No versículo 51, vamos relembrarmos. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos aqui estava questionando a postura dos fariseus. Como é que você quer julgar uma pessoa sem antes ele ter como provar a sua inocência? E aí então os fariseus eles utilizam de um preconceito. Da Galileia pode vir um profeta? Você está acreditando nisso também? O fato é que Nicodemos fez com que eles pensassem. E agora, me parece que os fariseus eles estão encontrando agora, dentro da lei, um motivo para tentar Jesus Cristo. Porque eles estão levando essa mulher para que Jesus fosse, com base na lei, julgá-la. Não é verdade? E nós percebemos que aqui, eles não fazem nenhuma menção, por exemplo, à história de Davi. Porque Davi também foi um adúltero. E mais ainda, ele ainda mandou matar o marido da mulher ainda. Então, e eles não questionam, por exemplo, a autoridade de Davi. Em nenhum momento. Pelo contrário, se você for diante dos judeus e falar mal de Davi, é capaz de eles tacar fogo em vocês. Mas, vamos entender o porquê que eles são hipócritas. Em Deuteronômio 22 diz que a lei deveria ser aplicada tanto à mulher como ao homem. Então, não é somente a mulher que deveria ser, que a lei deveria ser cumprida, mas também no homem. E essa lei, ela servia de exemplo para outras pessoas e para promover a paz. Eu tentando analisar mais este contexto, nas minhas pesquisas, eu percebi que talvez uma possibilidade para eles não terem levado a mulher foi pelo simples fato de que o homem em questão havia escapado. Porque como o ato ele foi em flagrante, talvez o homem tenha se assustado ali e corrido, porque ele tinha mais força, ele era mais vigoroso, né? Era mais robusto que a mulher, então ele tinha certas habilidades para fugir. Agora, quando os fariseus e os escribas trazem essa mulher, eles estão cheios de malícias aqui. Nós vamos entender esse contexto. Porque a lei exigia a execução. Certo? Então, isso é ponto passivo. Entretanto, naquele período, o que estava em domínio não era os judeus. Eles estavam subjugados por Roma. Roma que estava sob a jurisdição. Eles que tinham a autoridade
para poder sentenciar alguém à morte ou não. Essa ideia de execução havia sido extraída do povo judeu, com exceção a casos como, por exemplo, uma agitação dentro do templo. Então aí havia uma quebra na lei ali para que pudesse aplicar essa pena de morte, né? Então, nós percebemos a intenção dos judeus aqui. Porque ao levar a mulher até Jesus Cristo, e eles dizem para Jesus o que a lei de Moisés dizia, eles estão com a seguinte intenção: olha, se Jesus disser que essa mulher não merece a morte, que ela não deve ser apedrejada, então ele está indo contra a lei de Moisés. Então ele é um falso profeta. Lembra no capítulo 7? Que uns pensavam que ele era o profeta, outros pensavam que ele era o Cristo, outros achavam que ele era um enganador. Então ele é um enganador aqui, tá vendo? Ele está indo contra a lei de Moisés. Percebe que o contexto nos mostra, dá uma visão mais ampla do que estava acontecendo desde o capítulo 7 do capítulo 8. Por isso que eu não consigo fazer essa separação que esses teólogos fazem de que aqui não é escritura sagrada, porque não está contradizendo, pelo contrário, está corroborando com o que estava escrito no capítulo 7. Não é verdade? Então, se ele vai contra a lei, então ele é um falso profeta. Ele é um enganador. Agora, se ele falar isso mesmo, tem que apedrejar essa mulher até a morte. O que está acontecendo? Ele está indo contra Roma. Ele seria como se fosse um zelote, um agitador. Alguém que Roma certamente iria sentenciá-lo à morte. Então percebe que a intenção dos judeus aqui, na verdade, não é pela lei em si, mas é para fazer com que Jesus caia em uma cilada. Eles estão colocando Jesus diante de um dilema. Não é verdade? Então, nós vamos aqui compreender o porquê que eles são hipócritas. Primeiro ponto, porque quando eles levam essa mulher até Jesus, eles não estão preocupados com a lei, em sim tentar Jesus Cristo. Eles são insensíveis porque eles não estão levando em consideração a mulher, simplesmente eles estão expondo essa pessoa a um pecado, certo? Não com a intenção de agir com justiça, mas com a intenção de simplesmente envergonhá-la e também envergonhar o próprio Cristo. Ok? Eles também são injustos por conta da sua conduta. E aqui é o subponto B da primeira parte do nosso sermão. Vamos entender aqui o contexto. No capítulo 7 nós percebemos que Jesus estava numa festa, a festa dos tabernáculos, ok? Nessa festa dos tabernáculos, Jesus estava dizendo que ele era o manancial de águas vivas. Aquele que tem sede, vem até mim e beba. E aí então, talvez pode ser que no momento em que estava finalizando essa festa, foi o ato de adultério desta mulher, ok? E aí então, os judeus levam essa mulher, porque como eles não conseguiram prender e matar Jesus Cristo, como nós percebemos no domingo passado, no final do capítulo 7, então agora eles estão tentando de uma outra forma fazer com que Jesus caia em uma contradição para que eles apliquem uma pena de morte, não na mulher, mas em Cristo. Percebe a artimanha deles? E aqui
nós vamos entender então a conduta desses judeus. Eles são injustos porque a conduta deles é sem amor e sem zelo pela justiça. Eles não estão levando a mulher por causa que eles amam a lei, ou por causa que eles são zelosos pela lei. Eles estão levando essa mulher para pegar Jesus Cristo em uma contradição. A conduta deles é hipócrita. Por quê? Eles não têm zelo e reverência pela lei. Se eles tivessem zelo pela lei, eles mesmos iriam aplicar essa lei. Mas por que eles não aplicaram a lei? Por causa da sua hipocrisia. Porque nem eles mesmos tinham a convicção de que deveriam fazer aquilo mesmo. Embora a lei dizia isso, e nós vamos tratar disso daqui a pouco, mas eles sabiam que ao fazer isso, eles poderiam ser mortos pelo Império Romano. Não é verdade? Eles são hipócritas porque eles também não estão pensando na família. Não acham que aqui eles estão acusando um caso de adultério, porque aqui está tendo uma quebra de aliança, então uma família está sendo destruída. Não. O que eles estão fazendo aqui é justamente uma intenção de capturar Jesus Cristo. Eles também são hipócritas, porque eles dizem assim, mestre. Eles demonstram respeito pelo mestre. Eles se mostravam necessitados de uma ajuda. Olha, a lei de Moisés diz isso, mas o que o Senhor pode nos ensinar? Está vendo a artimanha deles? Que astutos miseráveis. São hipócritas. Nós encontramos isso dentro da igreja. Pessoas que se aproximam de você, querendo demonstrar amor e misericórdia, querendo saber quem você é, para falar de você para outras pessoas, para te acusar, para condenar você. Elas não olham para si mesmos. Elas olham somente para você, para deturpar quem de fato você é. Isso não que você é uma boa pessoa, porque nós sabemos que não. O que tem de bom em nós é porque Cristo nos mudou. Mas a nossa natureza é uma natureza corruptível. Mas o fato é que muitas pessoas acreditam serem pessoas boas. E elas fazem isso quando elas olham para o seu pecado e não conseguem olhar para o dela. Então ela está apta para condenar você, mas não está apta para reconhecer quem ela é. A conduta deles é maliciosa. Eles utilizam a lei para tentar Jesus Cristo. Eles são bajuladores. Eles estão ali pedindo conselho como se eles fossem amigos de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estão cegos em seus pecados. Eles não conseguem olhar quem eles são. Estão cegos. Eles estão se aproximando de Jesus Cristo numa aproximação ímpia. Entende? A aproximação deles com a pessoa de Cristo não é para aprender, mas é uma aproximação falsa, ímpia, carnal. E dessas pessoas que tentam se aproximar de nós de uma maneira ímpia, analisando quem você é, qual a sua condição financeira, a sua beleza, seja o que for, essas pessoas têm que ser excluídas do nosso hall de amizades. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. A conduta deles é reprovável. Eles não amavam a lei, nem aborreciam o pecado. E ainda por cima eles eram parciais. Eles não amavam a lei porque eles estavam com a intenção apenas de tentar Jesus Cristo. Eles não aborreciam o pecado porque eles não estavam nem preocupados com o ato de adultério em si. Eles estavam preocupados em colocar Jesus à prova. Eles são parciais, porque se eles tivessem um mínimo de imparcialidade, eles teriam ido procurar o homem que estava com essa mulher.
E aí então fazer um julgamento justo. E aí o texto nos diz que Jesus Cristo, ele escrevia no chão. Os magistrados romanos escreviam as sentenças antes de lê-las em voz alta. Então, há quem creia que Jesus estava escrevendo uma sentença de absolvição. E as pessoas acreditam que dentro disso é porque Jesus estava ali escrevendo os 10 mandamentos. E talvez o que mais enfatizaria aqui seria: não cobiçarás. Todos eles estariam condenados. Porque nós entendemos que adultério não é simplesmente, obrigado, não é simplesmente você se relacionar com a mulher do outro, com o marido da outra. Na verdade, se você cobiçar a mulher do teu próximo, você já adulterou com ela. Se você cobiçar o marido da tua próxima, você já adulterou. Então, os 10 mandamentos, eles têm 2 finalidades. A primeira delas, nós ouvimos e tentamos guardá-los. E quando nós tentamos guardar os 10 mandamentos, o que ocorre? Ídolos e bezerros são levantados no nosso altar, que é o coração. Por isso que a letra mata, porque aqueles que querem viver segundo a lei, eles não conseguem, porque a sua natureza é pecaminosa, incapaz de cumprir a lei. O segundo ponto dos mandamentos é que ele revela o nosso pecado, nos condena, nos ameaça de morte e nos leva ao desespero. E aí então onde vem a necessidade do nosso Redentor, Jesus Cristo. A melhor maneira de nós evangelizarmos alguém é mostrando os 10 mandamentos para essa pessoa. E aí você vai ver que você não consegue cumprir nada. E aí você vai ver que o que você merece é a morte mesmo. E aí você fala: vixe, então eu estou frito. É exatamente isso. Você está frito! Mas Jesus Cristo, Ele é o nosso refrigério. E Ele que derrama o seu bálsamo de graça sobre nós. Então, é provável que Jesus poderia estar sim aqui, discorrendo a respeito dos 10 mandamentos. É provável que neste momento ele esteja mesmo trazendo uma sentença favorável àquela mulher. Agora tem uma segunda possibilidade aqui. Calvino, ele dizia que era simplesmente um gesto de desdém. Então eles chegam lá com a mulher, Jesus está lá. Eles ouviram lá, Jesus lá só, sei, beleza. Tá ok. Foi isso aí? Beleza. E aí, o que vocês querem? Calvino entende que poderia ter sido isso que estava acontecendo. Pode ser também. Porque a mentalidade de Jesus é absurdamente, infinitamente superior a qualquer mente de qualquer escriba, de qualquer fariseu, de qualquer mestre. Jesus é superior a todos. Por isso que esses homens, eles fazem uma injustiça ao invés da justiça. O tribunal dos homens é ímpio, encarregado de injustiças, enquanto o tribunal de Cristo é justo e carregado de misericórdia. Nós vamos considerar
dos versículos 8 ao 11 agora. E nós vamos entender por que a justiça de Cristo, ela é reta, ela é boa, ela é misericordiosa. Veja, quando Jesus diz para eles o seguinte, aquele que, na parte B do versículo 7 em diante, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus, ele não está dizendo assim, olha, se você não tem pecado, você pode... Não é com essa intenção, porque ele sabia que todos estavam corrompidos pelo pecado. Mas o que Jesus está nos mostrando é que somente quem é livre do pecado tem o direito de exercer seu juízo sobre as faltas dos outros. A justiça é de Deus e não do homem. Jesus, ao fazer isso, ele expõe os pecados deles. A justiça de Cristo é evidenciada primeiro porque ele não tem pecado. A justiça de Cristo é evidenciada porque ele expõe os pecados daqueles homens. E ele fazendo isso, ele mostra que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Jesus está nos ensinando que nós não devemos tomar por juízo precipitadamente as pessoas, até mesmo para que quando você tenha uma acusação a alguém, você haja com prudência, com base na reta justiça. Jesus também não está dizendo o seguinte, ele não está dizendo assim, ó, não julgueis. Não é isso que nós ouvimos constantemente de muitos crentes? Olha, quem é você? Não pode julgar. Não julgueis. Só Deus pode me julgar. Eles deveriam ter medo de falar isso, não é verdade? Não era para eles ficar felizes ao ouvir que só Deus pode julgar. Deveriam ter medo. Porque o que acontece com o julgamento de Deus é o que nós aprendemos aqui pela manhã. É a ira de Deus esmagando os pecadores. Deus não comunga com o pecado, nem com as trevas. Nós, lá em 1 Coríntios 6, no versículo 6, vai falar que nós vamos julgar até o mundo. Mas será que nós não somos capazes de julgar essas coisas pequenas? Então, na verdade, queridos, essa ideia de não julgar é pura hipocrisia. Porque só o fato de eu dizer que você não pode me julgar, eu já estou julgando você. Dizendo que você não pode fazer isso. Nós não somos juízes. Nós não devemos agir de maneira condenatória, julgando alguém, querendo condenar aquela pessoa simplesmente pelo nosso bel prazer. Igual os fariseus estavam fazendo. Eles não estavam nem se importando com a mulher, nada. Simplesmente eles queriam mostrar que eles eram os homens da lei e queriam pegar Jesus Cristo porque eles entendiam que Jesus Cristo era um falso profeta. Ok? Mas, de acordo com Lucas, nós devemos julgar segundo a reta justiça. E essa justiça é a justiça de Cristo. Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas essa justiça é a justiça de Cristo. Ok? Jesus, ele valoriza a lei. Porque a resposta dele aqui é uma resposta maravilhosa. Porque ele não está indo contra a lei de Moisés e também não está indo contra Roma. Mas ele está mostrando o conceito agora da nova aliança. Se você não tem pecado, então atira a primeira pedra. Se o julgamento é baseado na carne,
Se o julgamento é baseado naquilo que você acha, naquilo que você acredita, você é um injusto tão quanto um fariseu. A nossa justiça é de Cristo, é por meio do Evangelho, é por meio da palavra de Cristo que nós julgamos aquilo que é certo e o que é errado, não porque somos bons, mas porque Cristo é bom. Ele também não é negligente aqui, meus irmãos. Ele expõe a gravidade do pecado. Ele não fala para essa mulher, não, você é boazinha, fique em paz. Eu não vou te acusar. Vai e não peques mais. Você é uma pecadora, mas eu estou perdoando você. Você tem o meu perdão. Vá e não peques mais. A vida de um cristão não é uma vida carregada de pecados. Mas nós não somos corrompidos pelo pecado, irmãos? Somos. Mas isso não dá a nós a liberdade de vivermos no pecado. Nós devemos constantemente lutar contra o pecado, porque é isso que evidencia quem de fato somos, eleitos de Cristo, para todo sempre. Jesus restaura essa mulher. Quantas vezes nós não fomos julgados quando não conhecíamos a Cristo por pessoas perversas que olhavam para você e falavam, você não tem jeito. Quem é você? Jesus não age dessa forma. Jesus, ele chama as pessoas ao arrependimento. E todos aqueles que foram eleitos desde toda a eternidade são chamados ao arrependimento. Então eles creem com seu coração, respondendo com fé à oferta do Evangelho, e por isso eles são justificados. Jesus, ele é tão misericordioso e bondoso, por isso nós louvamos aqui a bondade dele, que ele não expõe nem os próprios acusadores. Ele simplesmente revela que todos eles são pecadores. Mas já pensou se ele dissesse, olha, você, aí ó, você também é um adúltero, ó, você é um mentiroso, ó, você aí ó, você aí é um falso profeta. Já pensou se ele fosse dar nome a todos os pecados ali? Jesus não age dessa forma, porque Jesus não é igual aos fariseus. Ele age com misericórdia. Quando todas aquelas pessoas estavam acusando aquela mulher, expondo ela à vergonha, aí, isso aqui me pegou pensando, porque eles estavam expondo a mulher, que de fato tinha cometido um pecado, havia a lei que deveria executar quem fosse pego em flagrante no adultério, e agora Jesus perdoa essa mulher, sabendo que a lei condenava. E ele é Deus, então ele mesmo que deu a lei, mas ele agora está perdoando essa mulher. E aí logo, como é que pode uma lei tão severa assim? Pessoa que adulterou, ela merece a morte, ser apedrejada? Nós não vamos aqui, isso aqui entraria numa disciplina chamada problema do mal. Eu não vou me estender muito nisso, mas eu quero fazer uma notinha de rodapé aqui. Primeiro, nós não vamos ficar só no chantilly do café. Docinho, sem conhecer o amargo. Nós precisamos tomar o café com chantilly e também com a sua amargura.
e entender que Deus não é o Deus dos ursinhos carinhosos. Quando Deus traz essa lei, as pessoas podem falar, que lei dura, né? Mataram alguém por causa que cometeu um adultério? Veja comigo, queridos, 3 pontos nós devemos destacar aqui. Primeiro deles, quem pode impedir uma fatalidade de acontecer? Somente Deus, não é verdade? Agora, se Deus não impede uma fatalidade de acontecer, é porque Ele tem boas razões morais para permitir aquilo que somente Ele poderia impedir. Eu não sei o porquê, mas Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Segundo ponto, nós devemos levar em consideração, porque hoje nós achamos um absurdo isso, não achamos? Mas nós estamos num contexto ocidental, 2000 anos depois do fato ocorrido, entendeu? Numa outra cultura, num outro contexto, entende? Na verdade, até mais de 2000 anos, né? Porque a lei foi talvez uns 3, 4 mil anos atrás. Então o contexto naquela época era diferente, a civilização era diferente, e essa lei servia de preservação da pureza daquelas pessoas. E aí o terceiro ponto, quando nós avaliamos que a lei ela é dura, é porque nós não sabemos quem somos. Porque o certo, se nós fôssemos por uma razão lógica, humana, era que Deus fulminasse com toda a humanidade, por causa dos seus muitos pecados. O homem foi corrompido pelo pecado, de maneira que ele se tornou um transgressor da lei de Deus. Então o que Deus está fazendo é escolhendo um povo para se chamar de seu e purificando este povo das impurezas. Se Deus não faz isso, esse povo já é impuro e condenado ao inferno. Essa é a realidade. Então a lei de Deus não deve ser julgada por nós, criaturas finitas, porque a lei foi dada por um ser totalmente infinito. Nas palavras de Karl Barth, ele é totalmente outro. Eu não posso sondar a mente de Deus. Eu só posso dizer que a lei dele é justa, é santa, misericordiosa, bondosa, graciosa, maravilhosa. Eita glória! Então, dito isso, Cristo, e nós precisamos entender que Ele não é um plano B. Nós estamos dentro de uma cosmovisão bíblica, ok? Então, o que Deus entregou na antiga aliança não é a totalidade da Escritura, é uma parte da Escritura. A Escritura se encerra em Apocalipse. Então é com a totalidade da Escritura que nós temos os livros sagrados. Se você tem o Antigo Testamento apenas, você tem uma parte da Escritura, mas não toda a Escritura. Nós precisamos do todo. E desde o Antigo Testamento, Deus já proferia que viria o nosso Redentor, o nosso Salvador, que iria estabelecer uma nova aliança, cheio de graça, cheio de misericórdia. Para Deus não existe, claro que ele leve tudo isso em consideração, mas Deus habita na eternidade. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Num sentido lógico, sim, para nós. E Deus tem consciência disso. Mas na eternidade isso não existe. Então, Cristo, o apóstolo Paulo diz que ele veio na plenitude dos tempos. Então o que está acontecendo aqui é no momento exato. Ele não tardou, ele não falhou, ele não se atrasou. Ele está estabelecendo uma nova aliança. E ele diz para essa mulher,
eu também não te condeno. Eu sou um manancial de águas vivas. E se você tem sede, beba de mim, porque eu te salvo e te purifico de todo pecado. Cristo perdoa pecados, irmãos. Por isso nós reafirmamos, o tribunal dos homens é ímpio e carregado de injustiças. Mas o tribunal de Cristo é justo e carregado de misericórdia. Considerações finais. Jesus, ele ia ao Monte das Oliveiras. Muitas vezes ele foi separar tempo para orar, se relacionar com o Pai. Cristo fazia isso, meus irmãos, e nós não fazemos isso. A nossa vida é carregada de atividades. Então, você levanta para estudar, levanta para trabalhar, tem que cuidar da criança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar mamar para as crianças, o marido tem que trabalhar e depois tem a janta. E nunca sobra tempo para você se relacionar com Deus. Se Cristo é o nosso padrão exemplar de santidade, nós devemos seguir esse exemplo de ter um tempo de comunhão com Deus, principalmente em nossos lares. Um lar que não tem uma vida de devoção é um lar sujeito ao fracasso. Repare aqui agora nessa alegoria que eu irei fazer aqui. O Monte das Oliveiras, para nós, ele é como o reino da graça celestial, porque é nos momentos em que nós estamos nos relacionando com Deus que nós somos encharcados com a graça de Cristo. Essas oliveiras são como a unção do Espírito Santo, capacitando os pequenos cristos, ou seja, os cristãos. Se relacione com Deus, seja próximo de Deus, leve sua vida a Deus. Uma das maiores graças que o Senhor nos concedeu, se é que podemos trazer numa proporção de maior ou menor, mas é o ministério do ensino. Aquelas pessoas levantavam cedo, de manhãzinha, para aprender com o Mestre Jesus. E nós, na nossa folga, a primeira coisa que nós pensamos é o quê? Vou dormir até tarde, porque eu estou cansado. Nós vamos para o culto, dormir no culto, porque estamos cansados do sábado. A preguiça é o travesseiro do diabo. Não sejam procrastinadores, não sejam preguiçosos. Se fortaleçam em Cristo. Ele é o nosso refrigério. Os fariseus estavam se aproximando de Jesus Cristo com intenções ímpias, simplesmente para tentar Jesus Cristo. Nós não devemos nos aproximar de Cristo com motivações ímpias iguais a eles. A nossa aproximação de Cristo não deve ser simplesmente quando a nossa vida está um caos, quando você está desesperado porque precisa pagar uma conta na segunda e você vem para o culto já pensando no que você vai fazer amanhã. Não! Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela disse para mim que ela tinha gostado de um sermão que ela havia ouvido aqui da nossa igreja. E ela falou que, eu vou para a igreja porque eu estou precisando. Quando é que nós não precisamos, meus irmãos? Na cabeça dessa pessoa, é porque a vida está difícil. Então ela precisa de Deus e por isso que ela quer vir. Essa é uma aproximação ímpia. Não é por o que Ele pode nos entregar, porque Ele já nos entregou o melhor de si mesmo. E essa entrega dele ocorreu lá na cruz do Calvário. Cristo, Ele não revogou a lei.
Mas ele mostrou misericórdia na nova lei de Cristo, a saber, a nova aliança. Queridos, nós, muitas vezes, queremos viver na força da carne pelas nossas obras. Então, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assado, vou fazer assim, para que Deus me ame mais. Eu sei que a salvação não é por obras, meus irmãos. Vocês sabem disso. Mas o problema é que, nós sabendo disso, ainda assim nós tropeçamos nisso. Por isso que somos lembrados constantemente de que não é por obras, não é por obras, não é por obras, não é por obras. Até mesmo aquelas pessoas que têm a compreensão de que é pela graça, então elas estudam de uma certa forma que elas entendem que ela vai se aprofundar mais ainda e assim ela vai ficar melhor ainda. Eu sei que o estudo ele capacita, nos desenvolve como pessoas. Mas o estudo em si mesmo não é a causa última da nossa salvação. A causa final é Cristo. Na verdade, ela é a causa inicial e a causa final, porque é Ele que inicia e finda o processo soteriológico de nossas vidas. No final, depois que Jesus disse para eles, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que eles fizeram? Foram todos embora. Depois que Adão e Eva comeram do fruto, eles ficaram envergonhados e eles fugiram da presença de Deus. Essa é uma consequência do pecado. Todos aqueles que estão em pecado, eles fogem de Deus. A primeira instituição a ser abandonada no seu momento de dificuldade é a igreja. Você deixa de vir à igreja por causa dos seus pecados. E aí mostra que você não é um filho de Cristo. Você é um filho de Adão, porque você foge da presença de Deus. Aqueles que estão em Cristo, quando eles pecam, eles se arrependem dos seus pecados, porque eles não confiam nas suas obras, mas eles confiam na obra gloriosa de Cristo. Ele é santo, Ele é justo, e Ele perdoa pecados. Por isso, o tribunal dos homens é ímpio e carregado de injustiças, enquanto o tribunal de Cristo é justo e carregado de misericórdia. Por isso nós só temos uma coisa a dizer ao nosso Senhor Jesus Cristo: obrigado e obrigado. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos.